Glória a Deus. Igreja, abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nem sei se eu dei a parte do Senhor para vocês. Dei não, né? Dei? Graças a Deus. Estou ainda voltando a essa atmosfera terrestre. Estava ali pensando nas coisas do alto. Oh, aleluia. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Você está no melhor lugar que você poderia estar na sua vida nessa tarde. Dá uma olhada aí para o teu irmão e diga, não tinha lugar melhor para você estar agora não. Diga para ela ou para ele, diga, não tinha. Tinha não, você está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Aleluia, é por causa disso que eu sempre profetizo. Em razão disso, até o que ia para dar errado na tua vida vai dar certo. Oh, glória! Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Como é bom estar aqui nessa tarde, meu Deus. Bendito Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus pelos músicos que estão conosco nessa tarde? Não. Dá um glória a Deus com vontade. Dê um glória a Deus. Deus abençoe os instrumentos e os instrumentistas. Porque se Deus abençoar só os instrumentos, né, irmão? Eu não ia poder fazer nada. Mas graças a vocês, eu estava ali pensando, né? Nós precisamos, né? Eu acho que por muito tempo, por medo de que os nossos ministros se envaidecessem por causa do dom, a gente acabou abafando demais como um método de disciplinatório, como quem diz assim, para que não se envaideça, aquela preocupação, né? E isso acabou por tentar sombrear demais um ministério que é tão valioso. Porque eu fiquei imaginando se o nosso amado ali estivesse adorando e não tivesse exatamente o acompanhamento que nós tivemos aqui, se teríamos sido impactados da mesma forma. Me desculpe, não é querer diminuir o espiritual não, porque Deus é invisível, tudo aqui é espiritual. Mas é para ser honesto acerca da maneira como somos impactados na hora da adoração. Se não fosse o acompanhamento desses rapazes, não ia ser igual. E às vezes por um longo tempo eu me lembro que por causa às vezes da preocupação, né, de que a vaidade tomasse o coração deles, isso acabou sendo tomado de uma forma, eu nunca falei isso não, mas eu estou sentindo de Deus de falar isso aqui, por um tempo, por uma preocupação, né, acabou sendo abafado demais, e o que o Jesus ensinou é honra a quem tem honra. Nunca vamos permitir com que o nosso medo de falar algo, com medo de que o coração de alguém se vire do avesso, porque eu tenho para mim que elogio não deforma, só manifesta a realidade que já existe em alguém, né? E às vezes por um medo, acabamos por deixar de comentar demais e deixando esses rapazes entrarem e saírem como se o ministério deles tivesse que ser uma coisa oculta no bastidor. E como eu estou falando aqui, eu não estou falando propriamente desses, mas de todos os músicos que têm abençoado a casa de Deus e a adoração que fazemos ao santo nome do Senhor em todos esses dias da nossa vida. Então, eu vou te pedir mais uma vez para dar a Deus a glória que é devida pela vida de todos aqueles que têm renunciado para servir a casa de Deus, ao som dos instrumentos, louvando ao Senhor. Então, quando eu disser 3, eu vou dizer para você dar glória a Deus só pela vida dos músicos, e você vai entender a importância deles numa liturgia, e vai dar o melhor glória a Deus se você puder, amém? Dê um glória a Deus pela vida dos músicos. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Aleluia, Deus abençoe, Deus continue guardando o coração de vocês. Foi Davi que disse que o Senhor é aquele que habita no meio dos? E eles fazem parte disso. Os louvores do Senhor são entoados através dos instrumentos de cordas, das notas e de tudo aquilo que o louva, né? E eu senti de Deus de manifestar a nossa atenção a isso nessa tarde. Quem entendeu, diga amém. Se não entendeu, coma menos, que vai ficar tudo bem. Atos capítulo 9, quem achou, diga amém. Versículo 10 em diante. Diz assim o texto sagrado: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te,
vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Como é que Saulo estava, gente? E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Olha isso, Saulo estava orando, depois de 3 dias apenas, gente, da conversão dele no caminho de Damasco. E em oração, o Senhor já estava lhe concedendo uma visão. Vocês estão entendendo isso? E numa visão, ele viu que um homem chamado Ananias, qual era o nome do homem? Entrava e punha a mão sobre ele, para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos eu ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que aqui ele tem poder dos principais sacerdotes, para prender os que invocam o teu nome. O que Ananias está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, esse homem tem autorização e autoridade para prender homens como eu. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. O Senhor disse o quê, gente? Vai. O Senhor disse o quê? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Essa saudação está dessa maneira também aí na tua Bíblia? Está escrito irmão antes de Saulo? Então responda para mim, como é que Ananias falou com Saulo quando viu? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem umas escamas, e ele recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E depois de ter comido, sentiu-se fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava dizendo que Jesus era o Filho de Deus. E você diga amém por essa palavra. Eu vou te pedir para despertar uma reflexão aí na vida da pessoa que está do seu lado. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para ela: e se hoje? No 3 você diz, tá bom? E se hoje teu inimigo virasse o teu? Não. Irmão. Se ia te deixar triste ou feliz, hein? Você não vai perguntar essa parte para ele, não, se ia deixar triste ou feliz. Você vai deixar só a reflexão. Você vai dizer: e se hoje teu inimigo virasse o teu irmão? Porque quando Ananias entrou em casa onde estava Saulo, ele o chamou de... Mas poucas horas atrás ele estava argumentando com Deus, dizendo: este aí. Se eu te dissesse que nessa tarde o Senhor nos reuniu para perguntar se você está pronto para saudar seus novos irmãos que outrora eram os seus inimigos mais vorazes, isso te alegra ou isso arrefeceria a vibração do teu culto? Porque o que você talvez não queria, não era transformação, era vingança. É tarde de confrontar o nosso cristianismo. Olha para o teu irmão e diga: o caldo vai engrossar. No 3 você vai dizer: e se teu irmão, se teu inimigo virasse o teu irmão, o que você faria? É 1, é 2, é 3, pergunte aí. Você vê que ninguém deu nenhum glória. Não, deu agora não adianta.
Você não consegue se imaginar na cena. E é por isso que você não dá glória. Porque quando eu falo sobre a salvação de um ente querido, de alguém que você ama, você reage sem que eu diga o nome dele. Quando eu falo sobre uma prosperidade, uma exaltação, você reage e glorifica sem que eu diga o seu nome. Quando eu falo sobre uma mudança de casa, eu não preciso citar o seu endereço. Você reage porque você se apropria desta palavra. Agora, quando nós passamos a refletir sobre um nível de salvação e de transformação na vida de alguém que manifesta o seu ódio, você não consegue reagir, porque você não se vê no cenário da crença ou da fé de que Deus possa libertar alguém que te odeia. E quanto mais eu prego, menos glória a Deus você ouve nessa tarde. Porque o cenário de confronto do cristianismo é exatamente isto. Menos reação, porque não é tão fácil para mim imaginar a realidade de uma cena que é contrária aos meus pensamentos. Porque quando estamos em campanha de oração por um inimigo e por um adversário, normalmente não pedimos que Jesus o salve, nós pedimos para que Jesus nos livre da circunstância. Normalmente as palavras que acompanham esse tipo de oração é: abate ele, paralisa ele, derruba ele. Lembramos de momentos como a ação de Deus em favor de Israel contra Senaqueribe, dizendo: põe um anzol nele, um freio, faz ele andar de marcha ré. E não é errado fazer essas orações, desde que você entenda que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra espíritos, contra potestades que dominam regiões celestiais. Quando você entende isso, você está cheio de autoridade, cheio de autorização e cheio de cooperação do céu, para que inimigos sejam repreendidos, para que lhe seja colocado um freio na boca e um anzol no nariz. O problema é que a maioria das vezes associamos o nosso inimigo diretamente à carne e sangue, não a espírito. Falamos nomes de pessoas que personificam a vontade e o desejo do diabo para a nossa vida, e ao invés de atribuir enfrentamento contra o espírito que se manifesta na vida dessas pessoas para levantar difamação, contenda, perseguição e etc. A verdade é que a nossa carne está tão desabilitada a obedecer à vontade soberana de Deus, aos princípios da sua palavra e à vontade do Espírito Santo em nós, que a primeira reação é levar para o pessoal e atribuir então sentimentos de ódio, de ira e de insatisfação contra pessoas e não contra o inferno. Estou mentindo, gente? Porque quando a personificação de tudo aquilo que Satanás quer fazer passa por pessoas, começamos a atribuir o ódio e a indignação às pessoas. Agora perceba, quando a coisa é boa, não fazemos a mesma coisa com as coisas de Deus. Se Deus me usa para abençoar a sua vida, você nutre adoração a Deus e não a mim, porque você entende que eu sou apenas um instrumento, então Deus está apenas passando por mim enquanto me usa. Logo, glória a Deus enquanto Ele me usa, aleluia enquanto Ele me usa. Obrigada, Jesus, por aquilo que tu estás falando comigo, pela vida da tua serva, está entendendo? Mas a verdade é que você passa a nutrir um carinho especial pelas ferramentas as quais Deus usa. Você passa a admirar pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que falam da palavra de Deus, e não há erro algum nisso, pelo contrário. Pelo contrário. Agora, qual é o problema? O problema é quando João fala que nós somos desse espírito, desse segundo, que eu acabei de colocar aqui, mas falando a estes que são exatamente como nós, pessoas que reconhecem a ação de Deus na vida de pessoas e são capazes de glorificar a Deus, entendendo que Ele se manifesta através da vida de pessoas. Entenda, ao falar a estes, Ele vai dizer: vocês não podem ter dois espíritos, vocês precisam saber de que espírito sois. Que espírito é esse? É o espírito que reconhece que toda boa dádiva, todo dom perfeito não é dom de vós, mas vem do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação. Logo, se eu estou fazendo aquilo que é bom, a responsabilidade, bem como a glória daquilo que faço não pertence a mim, mas pertence a
Deus. Não é difícil você identificar isso. Eu percebo isso nesse culto. Enquanto o irmão adorava, nós glorificávamos a Deus. Nós não sentíamos a presença dele. Nós sentíamos a presença de Deus através da vida dele, enquanto adorava. Está claro isso? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Somos ótimos em discernir o Espírito de Deus. A pergunta é: por que nos permitimos ser influenciados negativamente por terceiros e outras pessoas, quando o Espírito que está usando eles deveria ser imediatamente discernido por nós? E atribuirmos logo, se vemos o que é Deus, glorifica a Deus, vemos então que tudo aquilo que não glorifica a Deus é manifestação daquilo que está em Satanás. E de igual forma, ele também transita por pessoas, passa por pessoas e usa pessoas, nós inclusive, se não vigiarmos. Amém ou não amém? Vai compreendendo isso aí? Então João vai dizer: porventura vocês não sabem de que espírito sois? O que ele está querendo dizer? E qual é a aplicação que o Espírito está trazendo para mim e para você aqui nesta tarde? Você tem que decidir. Ou tendo o Espírito de Deus, você discerne de que espírito você é, e logo discerne de que espíritos outros são. Ou você vai querer produzir uma anomalia espiritual. Que tipo de anomalia? Jesus deixou claro que a árvore boa só pode dar frutos bons. Então ele diz: pelos frutos de uma árvore vocês vão conhecer qual semeadura foi feita nessa árvore. Pode um abacateiro da manga? Pode uma mangueira da limão? Pode um limoeiro da banana? Cada um tem que gerar conforme a sua espécie. Foi assim desde o Éden e é assim até hoje. Como pode nós que discernimos pelo Espírito de Deus, discernimos aquilo que Deus age, como Deus trabalha, as coisas que são de Deus, e se temos o discernimento de quem Deus é, também temos o discernimento de onde Ele não está e de quem Ele não é. Amém ou não amém? Então por que ficarmos embaraçados e nos envolvendo em questões pessoais e carnais, quando qualquer outro espírito que não o de Deus se manifesta na vida de uma pessoa? Porque alguém que está sendo movido por um espírito que não é de Deus vai ter o poder de influenciar as orações que eu deveria fazer a Deus. Vamos falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Eu me levanto contra a tua vida. Aí você identifica que é o inimigo que está me usando para te atrapalhar, para te embaraçar, para te confundir. Logo, eu exerço um nível de influência que pelo Espírito de Deus, você deveria manter a influência do Espírito de Deus sobre a sua vida. E reagir, ser resistente, ser resiliente, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas não, qualquer ação contrária e revés da vida ou de alguém que Satanás esteja usando, rapidamente faz com que as nossas orações sejam mudadas. Então a gente percebe, gente, usando a autoridade que Deus deu, a unção que Deus deu, a graça que Deus deu, o acesso pelo nome de Jesus que Deus deu, e começa a fazer orações que fazem você não ser ouvido, não ser por Deus respondido, não porque não tem o Espírito de Deus, mas porque você não discerne de quem Espírito é. É gente que vai para o monte e dizer: Deus, se eu sou tua serva, faça assim assado com fulano. Se eu sou teu servo, faça desta e daquela maneira. Manda teu anjo lá e corrige, castiga, exorta, faça assim, faça desse jeito, faça dessa maneira, abate, mata, prepara, leva. Porventura você não sabe de que espírito você é? E hoje eu não estou boa não, viu? Eu estou ótima. A tendência é o glória a Deus diminuir mesmo, e você começar a refletir e dizer: Deus, melhore-me, 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 porque eu não quero andar cocheando em dois pensamentos. Eu não quero que as ações do mal contra mim influenciem a minha capacidade de obedecer o teu Espírito que governa sobre mim. A perseguição não pode influenciar sua tendência espiritual.
Você precisa estar subordinado ao que Jesus disse, aconteça o que acontecer. Vamos falar bem rasgado para todo mundo entender? Por que existem pessoas que conhecem a Deus, aparentemente servem a Deus, tomam santa ceia, frequentam a igreja, são batizados, têm pastor, estão atrelados ao rol de membro de uma igreja, de uma instituição eclesiástica, mas por que quando botam a mão não tem batismo? Por que quando botam a mão não tem cura? Por que quando bota a mão não manifesta discernimento, não manifesta absolutamente nada? Porque são pessoas que ainda não discerniram de que espírito são. E por que não? Estão sendo influenciadas por aquilo de ruim que acontece do lado de fora. Logo, manifestam de maneira contrária, através das suas atitudes, aquilo que o Espírito de Deus não gostaria de manifestar. Vamos falar bem rasgado que é para todo mundo entender? No encontro de Jesus, na conversão de Saulo no caminho de Damasco, nós não vamos falar dele hoje não, nós vamos falar de Ananias. Mas só para você entender, quando o Senhor cerca Paulo no caminho de Damasco, num forte resplendor de luz do céu, quebrando toda a ignorância, manifestando-se pelo poder da sua palavra, todo o Novo Testamento é escrito no grego, mas essas palavras, na transliteração do texto, sem que haja tradução para outros vocábulos, está escrita em hebraico, somente esta parte, Saulo, Saulo, que Saulo, Saulo é para nós no português, mas vamos supor que você abrisse a sua Bíblia no Novo Testamento aí agora, e ela estivesse toda escrita no grego, toda ela. Esta parte do versículo, que é Jesus chamando Saulo, dizendo, Saul, Saul, que seria a tradução, Shaul, Shaul, em hebraico, está escrita em hebraico. Essa não é a parte do nome mais conhecido do apóstolo Paulo. Ele é conhecido como apóstolo Saulo? Ele é conhecido como o quê, gente? Como o quê? Porque é a variação do seu nome para o romano. É por isso que ele é muito mais conhecido por Paulo do que por Saulo. Mas quando Jesus o chama, por causa de sua cidadania, por causa da sua raiz, Jesus lhe chama pelo seu nome no hebraico. E esta palavra não está escrita como nós pronunciamos, mas está escrita no grego, que significa Shaul, Shaul, vem comigo. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. O que significa Shaul, Shaul? Significa, traduzido para nós, Saul, Saul. E qual é o significado de Shaul ou de Saul? O significado deste nome é pedido foste a Deus. Então responda para mim, não deixa tua mente fugir não, captura ela nesta noite. Responda para mim, qual é o significado do nome de Saul? Qual é o significado? Pedido foste a Deus. Vou te perguntar mais uma vez, qual é o significado? Então quando o Senhor diz Saul, Saul, que é Saulo, Saulo, ele está dizendo duas vezes o quê? Pedido foste a Deus. Pedido foste a Deus, é o que significa. Agora olha para o teu irmão, lembra de todo o mal que Saulo provocou enquanto perseguidor da igreja. Lembra do sangue inocente de Estevão sendo derramado, sem que o julgamento dele fosse terminado, graças ao consentimento de Saulo. Porque sem a autoridade dele ninguém podia ter apedrejado Estevão até a morte. Era só um jovem, mas regado de autoridade, consentiu o apedrejamento de Estevão sem que houvesse um julgamento, porque todos os que estavam presentes manifestaram demônios enquanto Estevão pregava. Ranger de dentes, ouvido tapado, e gritavam. Se isso não é manifestação demoníaca, eu não sei mais o que é. Interessante que eles vêm falando de Abraão, ele vem falando de Moisés, ele vem falando de todos os profetas. Ninguém manifesta, mas quando ele entra na obra de Cristo, o texto diz que eles não aguentam. E enquanto Estevão só traz a mensagem, ele não se defende, ele só libera a palavra. Você está entendendo? Deus está dizendo, não se preocupe em justificar, em defender. Só libera a palavra defende, a palavra justifica, a palavra garante, a palavra vai à frente, enfim. Apedrejaram ele até a morte, com o sentimento de Saulo. Eu não estou falando de um frequentador da igreja, eu estou falando de um perseguidor da igreja. Eu estou falando de um homem que ele mesmo afirma, depois da sua conversão, que de todos os religiosos ele era da sua seita o pior de todos eles. O cara é brabo. Quem está me entendendo, diga amém.
Imagina essa cena. Agora Jesus chega para ele no caminho de Damasco e diz: Saul, Saul, Shaul, Shaul, Saulo, Saulo. O que significa isso? Imaginando isso agora, lembrando de quem Saulo era, vendo Jesus dizer: pedido foste a Deus. Pergunta para essa pessoa que está do teu lado: quem pediu? Quem pede por um desgramado desse? Entenda, fique comigo até o final. Quem pede? Pergunta de novo para ele ou para ela. Pergunta, diga, quem pede? Quando você vê um homem mau matando um homem bom, você não pensa, por exemplo, é só um exemplo, que o homem mau tem mãe. Você só pensa em pedir consolo para o filho ou a família de quem perdeu o homem bom. Você só consegue imaginar que ele tem mãe. Você só consegue imaginar que ele tem família. Mas pasme, os maus também têm mãe. E às vezes elas são do círculo de oração. Mas a tendência é orar em uma vertente só. Pelo homem bom, pelo que morreu, pela família que é cristã. Recalamacha, derrementre, calabaia, chominência. Hoje vai ter um batismo aqui, mas é de amor. Rabacalachanderremi, e calabai, derrementre, calabarachai. Quem pediu? Quem pede por um perseguidor ávido em destruir homens bons? Quem faria uma intercessão transformadora e salvífica por um homem que persegue uma igreja benevolente, amorosa, misericordiosa, participativa, que está mudando a comunidade local? Vamos então à mentoria da igreja. Quem foi que mentoriou o primeiro apóstolo da igreja? Quem foi que cuidou da igreja primitiva? 3 anos e meio de mentoria com o próprio Cristo. Ele ia para o monte, eles iam para o monte. Ele dormia na relva, eles dormiam na relva. Quando ele levantava, eles levantavam. Quando sentava para comer, eles sentavam com ele. Os discípulos andaram com Jesus 24 horas por dia, todos os dias ao longo de 3 anos e meio, orando com ele, comendo com ele, jejuando com ele, caminhando com ele, curando com ele, vivendo cada minuto com ele. A igreja primitiva não foi mentorada por nenhum curso. A igreja primitiva andou com o verbo vivo que se fez carne e habitou entre os homens. Essa igreja vai viver um avivamento extraordinário e sobrenatural. Ela cai na graça do povo. A descida do Espírito Santo vem, enche os crentes de poder e de autoridade, para onde pisarem, manifestarem Cristo. Vai ouvindo aí. Primeiro apóstolo da igreja. Vamos falar aqui pastor, né? Na nossa cultura. O primeiro pastor da igreja foi um vacilão antes de ser um crentão. Acabou de tomar a ceia. E Jesus disse para ele: quando tu te converteres. Pedro estava convertido quando tomou a ceia? Estava nada. Mas Jesus o expulsou? Não. Olha como ele diz: Satanás anda procurando te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que quando tu te converteres, aqui ó, hoje sua fé está fraca, é o que Jesus está dizendo, mas quando tu te converteres, por quê? Porque são 3 anos e meio investindo nesse vacilão. Jesus não perde investimento. Você pode ser o maior vacilão da história da tua família. Se Jesus entrar na tua vida, Ele vai te cuidar do pé até o fio de cabelo. E Ele vai te transformar de dentro para fora, de uma tal maneira em que as áreas que você mais caiu, você vai se tornar o construtor de pontes para que outros não caiam nela. Você vai virar especialista. Aí Jesus diz: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. O que é que ele está dizendo? Ainda não está convertido não, mas vai ficar. E quando ficar, vai ficar muito bom. Jesus acabou de dizer isso para Pedro. E Pedro diz assim: estou pronto. Jesus acabou de dizer para ele o quê? Que ele não está. E como que ele responde? Mas não entende nada mesmo, é um cabeçudo.
Estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Aí Jesus não aguenta e revela tudo. Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, antes que a trombeta toque, 3 vezes, não é uma não, 3 vezes, tu me negarás. E negou ou não negou? É tão interessante que quando ele nega pela 3ª vez, quem está passando na hora da negativa dele, no pátio, é Jesus. Aí Jesus olha ele, diz o texto, por cima do ombro. E o olhar de Jesus encontra com o olhar de Pedro na hora que ele nega. A 3ª vez, e o galo canta na passada, quando já parece filme. Só você olhar o texto, Jesus passa, Pedro contrapassa, o galo canta. E os olhos dos dois se encontram. É Pedro com o olhar dizendo, eu estou pronto. E Jesus com o olhar dizendo, não te falei? Saiu dali e foi chorar amargamente. Não estava pronto. Quando Jesus mandou ele guardar tudo, ele puxou a espada da bainha. Foi tentar cortar a cabeça de Malco e arrancou a orelha. Quando Jesus te chama para uma coisa, não tente fazer outra. Você acha que ele mirou na orelha? Ô meu filho, você acha que Pedro, quando cortou a orelha de Malco, ele estava mirando na orelha? Tava não. A orelha só pegou porque ele era muito ruim. Era pescador, não era soldado. É isso que acontece quando você quer transitar fora do teu chamado, só passa vergonha. Mas nesse caso foi bom. Olha a cena de Jesus catando a orelha do homem. Mete a tua espada na bainha, Pedro. Como quem diz, eu não já te falei. Deu uma vacilada. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Só que ele aprendeu, porque depois da ressurreição, Jesus pergunta para ele 3 vezes na frente dos seus irmãos, tu me amas? Tu me ama como estes me amam? E ele dizia, amo. Tu me ama como esses me amas? Tu sabes que eu te amo. Aí o texto diz, e se entristeceu muito Pedro, porque o Senhor o perguntou pela... Ele sabia que o problema não era o que ele perguntava, mas era o fato dele perguntar, porque ele estava fazendo alusão àquele dia. Quando você vacila, Jesus te cobre, mas ele não te faz fugir do confronto. Tu me amas? Aí ele diz, tu sabes que eu amo. Isso aqui também é uma lição de Pedro. Sabe o que ele está dizendo? Apesar do que eu fiz, meu amor é verdadeiro. Pedro não deixa a culpa macular o amor que ele sente. Coisa que às vezes a gente não sabe administrar. Você está sem orar um tempo, aí você diz, já não vou orar. E alguém pergunta, por quê? Não, porque eu já estou sem orar há muito tempo. Você tem que ser igual Pedro. Mesmo com vergonha, ore e diga, eu estou aqui porque eu não tenho outro lugar para ir. Eu estou aqui porque eu te amo mais do que tudo. Eu estou aqui porque eu vacilo, mas o meu lugar é aos teus pés. Eu não sei viver fora da tua presença. Ele não deixa uma coisa macular a outra. Ele não deixa a consciência dele pregar para ele uma mensagem diferente por causa de uma atitude errada que ele tomou. Tu sabes que eu te amo. Ficou triste, Jesus o promoveu. Apacenta as minhas ovelhas. Ou promoveu ou puniu. Era um jeito de mostrar para ele, tu vai ver o que eu passo na tua mão. Pedro convertido, totalmente convertido. Ficou tão convertido que depois, no dia de sua morte, quando disseram que ele ia ser morto com morte de cruz, seu último pedido foi, vira a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer a morte de meu Senhor. O covarde se tornou um corajoso, ávido defensor da igreja e do evangelho de Cristo. Aleluia! E o que a Bíblia nos mostra com isso, preste atenção. Este homem vai cuidar dos primórdios da igreja, vai doutrinar a igreja, vai ensinar a igreja. E o que ele ouviu de seu mentor, Jesus Cristo, ele ouviu isso aqui, ó. Se vocês só fizerem bem aos que vos fazem bem, que diferença vocês têm dos publicanos? Arabacalachai. Se vocês só amarem os que vos amam, vocês não vão poder ser identificados como os meus discípulos, porque isso também fazem os gentios. Que diferença vocês terão deles? Olhe para cá.
Olha o que Jesus está dizendo. Eu não estou vos chamando para cidadania, porque cidadania requer reciprocidade. Eu te respeito, você me respeita. Você me ataca, eu me defendo. Você me processa, eu contrato um advogado. Você feriu a justiça, eu te processo e contrato um advogado. Reciprocidade de ações e reações é cidadanias. Cristianismo não é reciprocidade. E é por isso que você não dá glória, porque você vive conflitado com a sua alma, dizendo, eu estou no meu direito, e o Espírito diz, mas está na minha vontade, mas está no meu querer, porque cidadão tem direito, crente tem vontade de Deus na vida, pela palavra. O que a palavra diz? O que Jesus diz? Que o Espírito Santo quer de mim, está entendendo? Aí ele diz, eu porém vos digo, olha o que ele está querendo dizer, não importa como o mundo vive, não importa o que as outras religiões pratiquem, não importa o que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, do seu vovô, da sua vovó, não importa a que tipo de cultura você nasceu e pertence, olha o que ele está dizendo, eu porém vos digo, quando ele diz, eu porém vos digo, ele está dizendo, quem quer me seguir, faça o que eu digo, me ouçam. Eu, porém, vos digo, aí é que vem a paulada, amai. Ai, os que vos odeiam. Aí ele continua, orai pelos que vos perseguem. Lavada coreman bene kikiada suriebria rebaloboia chai. Qual foi a última vez que você orou com compaixão por alguém que te feriu, por alguém que te ofendeu? Qual foi a última vez que você conseguiu liberar perdão para alguém que te difamou e que nunca se retratou? Qual foi a última vez que você dobrou o joelho e pôde fazer a oração do Pai Nosso com a certeza de que está sendo perdoado, porque não concentra mal algum contra ninguém no seu coração? Fala a verdade, é tarde de reflexão. O Espírito Santo te trouxe hoje aqui para dizer, faxina a tua alma que eu atendo as tuas orações. Volta a ser do meu Espírito que eu volto a ouvir as tuas orações. Ele diz, faça bem aos que lhe fazem mal. Não pague o mal com mal. Se te ferirem a face, oferece o outro lado. Olha para mim, isso é reciprocidade? Camila, mas tem coisa que eu não aguento. Então, meu irmão, você é tudo menos cristão. Você pode se associar a qualquer outra religião que prega reciprocidade. Cristianismo não é. Não porque crente querendo arrumar barraco na porta da igreja. Não porque eu estou no meu direito. Não porque agora ela vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Não porque, fulano vai saber que eu sou crente, mas eu não engulo sapo. Pois todo crente deveria ter um brejo em casa. Até o dia que Deus decidir fechar o brejo. O que isso significa? Significa que por amor a Jesus, tu não vai engolir um sapo nem dois não. Tu vai andar em muito brejo. Não porque tem coisa que eu não tolero, é porque tu ainda está vivo. Porque se tu já estivesse pregado na cruz,
se tu já estivesse, como disse Paulo, que deveríamos estar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé daquele que me chamou. Que é isso, eu não vivo para poder devolver o tapa. Eu não vivo para remoer as ofensas que me fizeram. As ofensas que me fazem não são a mim, são ao Cristo que eu sirvo. Então, se são a Ele vai decidir como julgá-la. A mim convém interceder, a mim convém mostrar cristianismo. Mas duro é esse sermão. Inclusive, quando Jesus o pregou, a multidão começou a vazar. E até os discípulos disseram: esse sermão é muito duro, quem poderá ouvi-lo? Você acha que Jesus tem preocupação com quem não vai ouvir? Você acha que Jesus chega no sermão que ele entrega, e porque os ouvidos não estão gostando, ele começa: calma, nós vamos já cantar um hino, daqui a pouco nós vamos curar, hein? Vamos fazer oração, é ruim, hein? Ele olha para os discípulos que dizem: como é duro esse sermão, quem poderá suportar? E diz: e vocês querem ir também? Porque cristianismo não é obrigatório. Pelo contrário, se alguém quiser, disse Jesus, Mateus 16, 24 em diante, se alguém quiser, o que é que ele está dizendo? Vem quem? Alguém botou uma arma na tua cabeça? Quando você decidiu entregar a vida a Cristo? Só que tem um critério, não é porque você vem porque quer que vai ficar. Quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, pode vir, só que tem uma condição: negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua. Não é o inimigo que é pesado, o pesado é o orgulho de não poder fazer nada quando o teu inimigo te afronta porque você é crente. O peso que você sente é da própria cruz. E nela está o seu orgulho, a sua vaidade de não ter sido defendido na hora que queria, a sua frustração de não ter podido xingar na mesma altura que alguém te ofendeu. Aí você diz: Deus não está vendo? E ele diz: eu estou. É por isso que quem levou a cruz foi eu. Você só está levando a sua e não aguenta. Faz um espontâneo aí que é para poder aliviar a alma, porque o caldo vai ficar mais grosso. Jesus te trouxe hoje aqui para comer lebaracana. Desperta, igreja! Se vocês caem em confusão de WhatsApp, se você não aguenta ficar no grupo da família que é tua, como é que você vai conseguir transformar esse mundão pela renovação do vosso entendimento? Ai, Camila, é porque o grupo da família tem muita confusão. Tem confusão porque você não aguenta engolir os sapos, porque seu espírito não é pacífico. Você quer responder: ai, Camila, é porque eles ofendem a minha fé. É sinal que a tua fé está vulnerável, porque a ofensa deles à tua fé deveria ser a esperança do que Jesus disse: quando vos injuriarem e vos ofenderem, fazem isso por causa de mim. É sinal de que você está bonitinho no que Jesus quis. Não é tua família que é difícil, é a tua arrogância espiritual que não deixa você aguentar. Ele nos trouxe aqui para dizer: que diferença vocês andam fazendo? Ou vocês são cidadãos comuns? Porque se são cidadãos comuns e apenas isso, não que não devamos ser, mas se vocês são apenas isso, não são peregrinos em terra estranha. Volta para Pedro que eu volto para Ananias. Você consegue imaginar Pedro doutrinando a igreja e vendo a igreja vivendo o maior avivamento que Jerusalém e a circunvizinhança de Jerusalém já viu? E você consegue imaginar Pedro dizendo assim: irmãos, estamos com uma dificuldade. A igreja está sendo perseguida até a morte. São muitos os mártires. Vamos orar porque eu estou sabendo de muitos perseguidores. E entre eles há um pior de todos.
Coloquem Saulo nas suas orações. Eu estou aqui conjecturando. Como você acha que a igreja que ouviu de Jesus essas palavras na primeira pessoa tem coragem de dobrar o joelho para orar? Vocês acham que eles oram como? Senhor, você imagina Pedro como pastor dessa igreja. Você acha que Pedro, quando vai dobrar o joelho e se lembra do tamanho da redenção que lhe redimiu, você acha que ele tem coragem de orar e dizer assim: Deus, mata esse perseguidor, porque ele está matando os teus servos. Deus, prepara a oração do crente que não tem paciência para interceder. Prepara, como quem diz, estou sem tempo. Prepara e leva. Fala real. Você acha de fato que é assim que alguém como Pedro, alcançado pela graça, tu acha mesmo que um Mateus cobrador de impostos, que foi redimido pela graça de Jesus, você acha que ele tem coragem de dobrar o joelho e dizer: Deus, acaba com eles? É isso? Então você não leu a Bíblia direito e não ouviu o que disse o nosso mentor. Não paguem o mal com o mal, mas devolvam fazendo o amai os que vos, orai pelos que vos. Então vamos lá. Saul, que significa o quê? Significa o quê? Pergunta aí para tua irmã, para o teu irmão: quem tu acha que pediu? Tu acha que de que outra parte virá a intercessão, senão da igreja perseguida? Quem você acha que está orando agora pela Coreia do Norte? Nós aqui nesse culto, não. Mas tem alguém orando agora pela perseguição na Coreia do Norte, por aquele imperador ditador. Quem você acredita que está intercedendo agora pela Coreia do Norte? Sobre eles é ávida a perseguição. Você acha que quem é que coloca pedidos de oração todo dia para que Deus livre a Coreia do Norte? Quem? Quem, gente? Os que estão lá. Se a igreja é a maior atingida na perseguição de Roma e de Saulo contra ela, quem você acha que está orando por isso? Agora pense como esta igreja está orando, tendo Pedro como seu visionário, tendo os discípulos como aqueles que andaram com Jesus. Só uma sugestão: tu acha que essa igreja está se reunindo em casa para orar, dizendo mata? Ou eles veem o que Jesus fez na vida deles e pensa: se fez com a gente, nada é impossível para ele. Se fez com a gente, tudo é possível ao que crê. Se salvou a mim, também salva eles. Se curou a mim, também cura eles. Se libertou minha mente, também liberta eles. Você sabe quem não ora por transformação? Você sabe quem não ora por salvação? Quem ainda não entendeu o plano da redenção na própria vida. Quando nem você sabe de onde foi tirado, te falta compaixão e fé para crer que Deus tira o outro, porque nem você entendeu ainda da onde Ele te tirou. Mas quando você pensa que só Ele podia ter te tirado da onde te tirou, só Ele poderia ter feito o que fez. Você não pensa impossível, você pensa: se fez comigo, bata no peito para os dois aí, diga: se fez comigo. Não, entendendo de onde vai. Camila, mas eu nasci num lar cristão. Meu irmão, você pode ter saído até do ventre da irmã da Maria. Ele nos tirou de um mesmo lugar quando falamos de redenção. Você quer ver? Parábola do pagamento. Um servo deve 50, o outro deve 500. Não me lembro se o valor é esse, mas só para a gente entender o cerne. Aí o Senhor diz:
Perdoou de 500? Perdoou de 50. A quem perdoa mais? Pedro responde: o que devia mais. Ele diz: pois é, a quem muito perdoou, muito amou ou muito ama. Sabe qual é o cerne da parábola? Não é dizer apenas o quanto ama cada um. Isso aqui aponta para um nível de redenção, de redimir. Olha isso aqui. O que devia 50 tinha dinheiro para pagar? Mas ele devia menos, sim ou não? Mas o que devia mais tinha dinheiro para pagar? Também não, mas ele devia mais, sim ou não? Então não importa o que devia pouco e o que devia mais, eles se igualitam no plano da salvação. Por quê? Porque nenhum dos dois tinha como. Então não interessa se um saiu do tráfico, outro da prostituição. Não interessa. Você está entendendo? O que nos coloca no plano igualitário da salvação é: não importa se tu fumava 10, o outro 20, ou se tu não fumava nada, mas ainda não tinha reconhecido Jesus como Senhor. O que ele está dizendo é: se eu não pago a dívida, estava todo mundo no mesmo lugar do inferno, mas eu paguei a dívida. Meu Deus, celebra isso. Olha para essa pessoa e diga: tá pago, tá pago, tá pago. Se ele pagou a minha, também paga a tua. Ele te arranca, ele te tira, ele promove, ele remove. Então pare de acreditar que o sangue dele foi poderoso para salvar você. Porque você era mais quebrantadinho, mas o outro não dá, porque o outro tem um coração muito duro. Ah, você não entendeu. A igreja não ora. A igreja que conhece a pregação de Jesus sabe que o mesmo Deus que tem poder para matar também tem poder para ressuscitar, restaurar, libertar, salvar. Só que qual é a diferença do intercessor? É que o intercessor tem mais poder na oração quando ora a pregação de Jesus do que quando ora a sua vontade emocional. Eu não vim aqui dizer que Deus não mata. Goste você ou não, Ele mata. Eu não vim aqui dizer que Deus não vinga. Só que a vingança não é minha. Ele mesmo diz: minha é a vingança. Então aonde entra eu, você, naquilo que tem efeito? Qual é a oração que produz efeito? João 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas permanecerem em vocês, olha o que ele diz: pedirei. Eita. Olha de novo para tua irmã, para teu irmão, e diga: quem pediu? Quem pediu? Quem pediu por ele? Porque o clamor ali é: pedido foste a Deus. Olha aí de novo para teu irmão, de quem pediu? E tudo que pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Sabe o que ele está dizendo? Se você orar o que eu quero, não tem não para a sua oração. Você quer ser conhecida, você quer ser conhecido pelas vezes que Deus ouviu e não atendeu? Ou você quer ser alguém com o testemunho de Cristo, que quando falou do relacionamento dele com Deus, ele disse: o Pai faz tudo o que eu peço. Por quê? Porque tu é o filho? Não, porque eu faço tudo o que lhe agrada. Quando você ora a palavra, quando você vive a palavra, quando o que você está fazendo é o que ele ensinou, não tem não para a tua oração. Ele vai dizer: seja feito aqui na terra como é no céu. Agora vem para cá. Já encerro em Ananias. Quer dizer que tu crê que Deus tem poder para tirar uma vida? Quer dizer que tu tem poder para Deus provocar uma situação de humilhação na vida de alguém que você não gosta, mas não tens fé para acreditar que Deus faz o coração de pedra virar coração de carne? Desculpa,
Mas se é assim como eu disse agora que fazemos, o que nos move não é fé. É vingança, é ofensa, é mágoa, é raiva. E deixa eu te falar, Deus não tem compromisso com o meu sentimentalismo. Eu não estou falando do meu sentimento, eu estou falando do meu sentimentar. Excesso para vitimização e influência. Deus não tem compromisso com isso. Mas Ele tem correspondência imediata com as suas palavras. Porque Abraão era respondido tão rapidamente? Porque ele não orava dizendo eu quero, mas ele dizia, porque tu disseste. Por que Moisés, abre aspas para o que eu vou dizer, tira da cabeça de Deus, fecha aspas, o desejo ávido de destruir o povo na mesma hora que desce dizendo, Moisés, tira o teu povo da minha presença, porque eu vou consumi-los na minha ira. Aí Moisés já diz, meu povo não, teu povo, porque tu disseste lá na sarça, vai libertar o meu povo. Tem um momento nessa conversa que Deus sugere a Moisés inaugurar uma nova geração a partir dele. E diz assim, Moisés, vamos começar de novo. Deus ia fazer isso? Propriamente não, Ele só quer ver se você lembra do que Ele disse. Moisés, vamos começar uma nova história a partir de você. Olha como Moisés responde, e como ficará o que tu disseste a Abraão? É na hora, quando tu ora pela palavra, Ele fala na hora, responde na hora, decide na hora. Então pare de apresentar para Deus somente dores sentimentais e comece a invocar a palavra dEle. Ao invés de dizer mata, comece a dizer, se tu ressuscitou Lázaro, tu tira quem quiser da mão de Satanás. Na tua mão está a vida e a morte, na tua mão está o poder e a autoridade. Salva, liberta, cura. Seja alguém, seja a igreja que Deus ouve quando ora, seja a mulher que Deus para ouvir quando dobra o joelho, seja o homem que quando inclina o coração para orar, por Deus saber o que ele vai pedir, já envia anjo antes da palavra vir na boca. Camille, existe isso? Valeu, Daniel. Daniel, homem amado, desde o dia em que inclinaste o teu coração, eu enviei a resposta. O príncipe da Pérsia se levantou, mas por causa da tua intercessão, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Não tem inimigo, não tem diabo, não tem tráfico, não tem vício, não tem anomalia comportamental, não tem ideologia que a palavra de Deus não atravesse. Como um martelo que esmiuça a penha, ela entra, e a oração do crente é a martelada na pedra, vai quebrar, é a martelada na pedra, vai transformar. A oração do crente na palavra é um martelo que esmiuça a penha. Ore certo. Tiago disse, pedi e não recebeis, porque vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. O que ele está dizendo? Vocês não pedem para glorificar o meu nome, vocês pedem para vingar o de vocês.
Vocês não oram a mim para que os homens olhem e digam: Deus é Senhor. Não. Vocês oram a mim para que os homens vejam vocês e digam: Deus é com ele. Vaidade e vanglória, e a oração enfraquece. A vaidade e o orgulho é como uma erva daninha na maior arma do mundo, que é a intercessão. Vai esgotando o seu poder e a sua força. Você tem acesso, conhece o nome, conhece o lugar, mas a sua oração não faz nada, porque a motivação pela qual você ora é errada. E o Deus que poderia enviar um anjo na hora que você dobra o joelho, decide que suas orações não passarão nem do teto de sua casa. Mas quem sabe de que espírito é, pega o orgulho, coloca debaixo do pé e vai esmiuçando ele, e consegue fazer o que Jesus fez no Getsemane. Pai, o que eu queria era que fosse passado esse cara. E se todavia, sabe o que está faltando nas tuas orações para elas serem ouvidas? Um todavia seja feita, não como eu quero, mas como tu. Tudo o que Ananias ouviu de Saulo foi verdade. Eu vou encerrar aqui agora, porque eu quero orar muito especificamente por algo nessa palavra. Tudo que Ananias ouviu de Saulo e argumentou com Deus quando foi lá na casa buscar ele, falar com ele, era verdade. Que ele era sanguinário, que ele era perseguidor, que ele tinha cartas de autorização para levar preso pessoas como Ananias. Mas você vê, né, quando Deus decide salvar o inimigo, ele não poupa nem seus amigos. Vou falar de novo. Quando Deus decide que o inimigo vai ser salvo, ele não poupa os amigos. Porque quando Deus salva o seu inimigo, se ele virar amigo de Deus, gostando você ou não, ele também vai ser teu. Olha o que Deus faz com Ananias. Ananias, vai em casa de Judas, na rua direita, procura por um homem chamado Saulo. Ele vai estar orando. O cara já está crente. Ele vai estar orando, e numa oração, ele viu. O cara já tem visões de Deus. O que isso já demonstra? Que Deus já está com o cara. E numa visão ele viu que um homem chamado Ananias, olha o que Deus fez, pegou o nome do amigo e revelou. Aí olha como é que Deus atrela a vida dos dois. Como é que Paulo estava? O texto diz, ele estava como? E ele só ia passar a ver depois que um homem específico, que era quem? Botasse a mão sobre ele. Então Saulo já sabe que o único homem que vai fazer ele ver quando botar a mão nele é quem? Mas outrora ele era um perseguidor. Agora Deus pega o nome do discípulo, dá para o nome do que outrora era perseguidor, e fala para o discípulo: vai lá porque eu já dei teu nome. É básico? Não, o que você ia sentir? É tipo assim, ó, Deus me entregou. Porque agora pensa na motivação de Saulo. Se tu tá cego e viste a vida toda, de repente tu tá cego há 3 dias e Deus diz assim: um homem chamado Ananias vai te dar vista de novo. Se passa mais 3 dias, o homem não vem na tua casa, tu vai fazer o quê? Meu irmão, eu vou tateando. Vocês conhecem Ananias? Eu tô caçando por... E ele tem faro, o cara era perseguidor. Então Ananias, vai. Aí Ananias argumenta e era tudo verdade. Aí olha como o Senhor lhe responde: Ananias, porque Ananias diz assim: Senhor, de muitos eu ouvi, e tudo que ele ouviu era... Vem comigo para a gente encerrar junto. Tudo que ele ouviu era verdade, mas era passado. Paulo já tinha quantos dias de convertido? Quantos dias? Isso ainda não era notícia, ninguém no Instagram sabia. Mas Deus está antecipando para Ananias o que já tinha operado na vida de Saulo. Então tudo que Ananias sabe sobre Saulo é verdade, porém já está para ser conjugado no... Quando Deus te visita para salvar o inimigo, ou para discipular o inimigo, Ele não quer que você traga do inimigo notícias do...
Ele quer que você ouça a notícia que Ele veio te dar. Olha a conversa de Ananias. De muitos eu ouvi. Olha como Deus responde. Vai, porque Ele é para... O que Ele está dizendo? Não importa o que você ouviu da boca dos outros, importa o que você está ouvindo da minha boca agora. Não é quem Ele é para você, também não é quem Ele foi para os outros, é quem a partir de agora Ele é para mim. Pega na mão de alguém aí agora, não pega de qualquer jeito não. Deixa essa pessoa perceber que ela sentou-se ao lado de um profeta nesta tarde. Segure a mão dele. Segura, filho. Segura a mão dela. Olha para quem está do teu lado e diga assim: por esses dias. Entrega porque é profético. Diga: por estes dias Deus vai visitar teu perseguidor. Diga assim: e você? E você vai dar opinião. Diga assim: Deus te trouxe aqui e Ele não quer. Pregue, diga: não quer tua opinião, Ele quer tua obediência. Vai, intercede, vai, impõe as mãos, vai, apoia, vai, ajuda, vai, fortalece, vai e participa daquilo que Deus começou a fazer. Vai, porque Ele é contigo. Vai, porque Ele te envia. Vai e não tema. Não tema. Ananias, eu não vim te perguntar. Eu que estou falando só para a gente entender. Se isso fosse contextualizado. Ananias, eu não vim te perguntar o que você pensa dele. Eu vim te dizer o que eu digo sobre ele. Ananias, não importa o que você ouviu da boca dos outros, importa o que você está ouvindo da minha boca. E o que eu estou dizendo é que não interessa o que dizem quem ele é. Para mim ele é escolhido. Eu vou fechar aqui. É complicadaço. Quando Deus escolhe. Quem queria te prejudicar. Enquanto você orava para Deus salvar, ela costurava teu nome na boca do sapo. É complicado quando Deus pega ela e ainda diz assim, ó, vai lá e ajuda, porque eu ainda vou usar ela mais do que eu uso tu. Eu tô rindo, porque enquanto eu tô pregando tem gente que dizendo assim, isso eu não aceito, pois tu vai ser a primeira vez. Agora a pergunta que a gente fecha, abrimos com uma pergunta reflexiva e vamos fechar com, com outra pergunta reflexiva. A pergunta que fechamos aqui é o seguinte: esse ambiente aí, se ajeite, porque ficou nítida a tua frustração. Você quer ser isso consigo mesmo. Eu quero ser. Pastora Lili, eu quero ser. Estou pensando de mim mesma. A voz que anuncia o que os outros fizeram, ou a voz que anuncia o que Deus fará. Quem sou eu no reino de Deus? Sou aquele que quando Deus visita, uso todo o tempo para argumentar e convencer Deus do quanto os outros não prestam, do quanto os outros não merecem. Ou sou a voz profética que não gasta tempo
reproduzindo o que ouviu dos outros, mas manifestando o que ouviu de Deus. Seja profeta, olha no olho de alguém sem medo e diga: quem é você? Que voz é a tua? Tu é a voz que manifesta o passado, olha para mim aqui. Ou tu é aquela que anuncia as coisas grandes e firmes que o Senhor vai fazer? A voz do futuro não anuncia o telejornal. A voz do futuro não anuncia a política global. A voz do futuro não fica remoendo a eleição. A voz do futuro anuncia o que a igreja no Brasil vai viver. A voz do futuro é a voz que anuncia para frente. Olha para alguém e diga: eu sou. Não, aprenda. Você está num culto pentecostal. Camila, que eu não gosto de gritar, veio no horário errado. No 3 você vai gritar. Eu disse que você vai. Quando você está em posição de socorro, meu irmão, é manifestando a voz que vem vitória. Se grito não fosse importante, ele não diria: na última volta em Jericó, eu tenho para mim que Deus gosta de um barulho. Pode falar o que quiser, eu tenho para mim que Deus gosta de um. Senão ele e voltará com sinfonia, não, e voltará com um alarido. Deus era tão estrategista que na organização da guerra determinava a ordem que se tocavam os tambores, para que o povo, o exército, entendesse quando era para atacar, quando era para defender, quando era para recuar, quando era para avançar. Quando eu disser 3, você vai gritar. Camila, mas eu não gosto de gritar. Tu não podia pertencer ao exército de Gideão. Ele disse: quebra o cântaro, levanta a tocha, toca a buzina e grita. No 3, mas eu não vim me justificar. No 3, você vai olhar para quem está do teu lado e vai gritar para ele ou para ela. E vai dizer assim: seja a voz do futuro. Quem entendeu, diga amém. É 1, prepara. 2, vai tirando Bíblia e bolsa do colo. 2,5, fica de pé e levanta ele depois. Vai, fica de pé e bota ele de pé. Bota ele de pé. 2,5, vira de frente para ele. 2,45, prepara porque você vai gritar: seja a voz do futuro. É 1, é 2, é 3, grite aí. Você é a voz que anuncia o que Deus vai fazer. Não dê voz ao que dizem, dê voz ao que Deus fala. Manifeste o que Deus falou. Entregue os recados que Ele te deu. Você é pregador de boas novas. Anuncie. Anuncie, anuncie. Oh, Yeshua. Yeshua, entregue as boas novas. Ele é milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Fala consigo mesmo, diga assim: eu sou a voz do futuro. Diga assim: Deus me levantou para anunciar as coisas que em breve hão de acontecer. Eu não sou a voz que condena, a voz que anuncia o que os outros fizeram. Bota a mão no teu coração, prega para a tua alma e diga: eu não sou a voz que acusa, que aponta. Diga: eu sou a voz que constrói pontes, que aponta para o norte. Eu sou a voz que anuncia o futuro.
Vozes do futuro. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria: vozes do futuro. Alguém talvez olharia esse tema e pensaria: será que a pregadora anunciou quem veio do futuro? Não. Porque acredite, as vozes do futuro não estão no futuro. Elas estão aonde? Diga para mim. Jesus, o verbo em carne, veio do passado, do nosso passado, sim ou não? Sim. Mas João disse assim: ele é o mesmo ontem, hoje. Que coisa interessante. Uma pessoa que está historicamente num verbo que é conjugado no passado, enquanto esteve aqui, anunciar o futuro. Fala para mim, às vezes que Jesus gastou tempo na mensagem para falar do passado. Rapaz, o negócio era tão doido que teve um dia que ficou tenso. Ele queria anunciar o futuro e os fariseus só lembravam do... E está ele tentando apontar o futuro. Tentando não, apontando o futuro. E os fariseus só querem lembrar do... Irmão, quem só vive para apontar passado é da seita dos fariseus. Aí está ele querendo apontar para o futuro. Ouve isso aqui. Eles não aceitam e usam como respaldo de passado Abraão, como respaldo de passado Moisés. Jesus disse assim acerca do casamento: Moisés vos disse assim pela dureza do vosso coração, porém eu vos digo. Olha isso. O tempo todo Jesus está atualizando. Aí quando ele está numa outra conversa com os fariseus, que não é com os fariseus, é com o povo, e os fariseus se metem. Porque fariseu não tem ministério. O ministério do fariseu é perturbar o ministério de quem tem ministério. Aí eles dizem assim: porque Abraão, tentando respaldar, né, usando o nome de alguém influente no passado. Aí Jesus vai acabar com aquele negócio, vai dar uma confusão. Porque olha o que ele vai dizer. Nessa hora eu te confesso que eu nem julgo os fariseus. Porque imagina um homem de 30, 32 anos, olhando para um povo barbudo, que está acostumado com a lei todo dia, dizendo assim: ah, vocês falam de Abraão? Abraão me viu no meu dia e me glorificou. O que isso significa? Vocês querem usar Abraão? Abraão era um homem que via porque ele me viu no meu dia e me glorificou. Aí você pensa assim: Camila, será que isso não é linguagem figurada? Né, não, irmão? Porque Paulo, ao escrever aos Gálatas, fala que Deus... Fala assim que Deus pregou para Abraão o evangelho. É tão doido que até tu tá revoltado com o que eu estou pregando e está na Bíblia. Mas como tu lê pouco, ele está citando. Aí ele diz assim para os fariseus: Abraão me viu no meu dia e me glorificou, que significa me reconheceu. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês também me reconheceriam, porque Abraão me reconheceu. Aí Paulo vai lá e afirma isso, apontando para aquele dia que Isaac foi entregue acerca do carneiro e etc, e etc. Olha isso. Não há ninguém ainda na vida do passado que tenha conhecido Cristo, seja em sombra ou em luz, que não tenha a sua visão no futuro. Me mostre uma vez que Deus tenha aparecido a um homem que tenha falado qualquer coisa sobre o passado dele, mas que não tenha lhe apontado alguma coisa sobre o seu. Ele pode até dizer: sei de onde você veio, mas a conversa nunca termina de onde você veio, sempre termina para onde ele vai te levar. Olha o que ele dizia pela boca dos profetas em dias de apostasia em Israel: eu irei atrás. Olha o que ele diz: endireitarei os caminhos. Oh
Oh, meu Deus do céu, eu vou arrebentar com os ferrolhos de ferro, os cadeados de bronze. Olha a visão de Isaías, futurística, pastor Alexandre. Levanta-te e resplandece, porque já vem, ninguém vê, mas quem tem contato com Deus vê o futuro no presente, acessa o futuro no presente. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O futuro está aí, igreja. Eu quero fechar essa mensagem orando por você. Para quê? Para que Deus te abra os olhos, para que você não seja um profeta que só lembra do que os outros fez, do que os outros fizeram, mas que você seja a voz que anuncia o que Deus fará. Aqui para mim. Pare de remoer o que já aconteceu e comece a desenvolver o que Deus falou que vai acontecer. Você acha que as orações que fizeram para o Brasil foram para onde? Para um lixão em algum lugar? Davi disse: porventura não estão as minhas lágrimas no teu odre? Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Lembra do que eu disse. As palavras profetizamos acerca do avivamento na América Latina. Aí agora, por causa de uma circunstância e outra difícil, você pensa que não vai acontecer? É ao contrário, irmão. Quanto mais as vozes querem ressaltar o que aconteceu, mais perto está do que Deus disse que vai acontecer. Quanto mais Maria achava que haviam roubado o corpo, o que havia acontecido com o corpo de Jesus? Quando ela viu a pedra rolada, ela pensou em roubo, mas o céu sabia, era ressurrei. Às vezes as notícias ruins só precedem uma coisa muito boa. Olha para mim que eu vou orar agora. Pelo que, Camila? Para você ser voz do futuro. O que adianta você ficar o dia inteiro vendo aquele jornal que se torcer sai sangue? Aí depois você vai anunciar futuro? Não vai. Você vai desenvolver síndrome do pânico. Não vai conseguir sair de casa. Por quê? Porque você é guiado pelo que andam dizendo muitos. Você não deveria ser a voz que é guiada por muitos. Você deveria ser a voz que guia muitos. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Interceder. Primeira oração, comece a pedir: Senhor, faxina minha alma, me limpa com teu sangue, me lava. Eu não quero amar uns e odiar a outros. Eu quero aprender a amar a todos. Me ensina, por mais doloroso que pareça. Comece a pedir isso. Comece a pedir isso. Comece a pedir isso. Senhor, me limpa. Eu às vezes me pego sentindo raiva, me sentindo injustiçado. Eu não quero isso não, Jesus. Eu não quero isso não. Eu quero ser tua imagem, tua semelhança. Corrige as motivações do meu coração. Limpa o meu interior. Limpa o meu interior. Comece a pedir, comece a pedir. Agora continue em oração, continue em oração. E comece a dizer: Senhor, tira os argumentos antigos da minha cabeça. Aquilo que não te glorifica, aquilo que me distancia da tua palavra. Eu não quero ser influenciado por comportamento cultural, humano e mundano. Não, 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 não. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero discernir os teus preceitos, Senhor. Eu te suplico, ouve a minha oração. Eu quero chegar no segundo culto desta noite com a alma limpa, com a mente como um terreno fértil para o crescimento da tua palavra. Fortalece os valores, fortalece os princípios do Senhor na minha vida, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos, coopera conosco, intercede por nós, nos ajuda, convence do pecado, da justiça, do juízo, nos leva a uma tarde, a um preparo para a noite de quebrantamento, de arrependimento. Arrependei-vos, que vivamos essa verdade, Pai. Continue em oração. Pai, agora eu te peço, aonde houver um inimigo e um adversário que tem sido tão escravo de Satanás como um dia nós fomos das nossas vontades, derrama um batismo de amor no nosso coração e nos faz entender que a luta não é contra a carne nem contra o sangue.
Feche os olhos, igreja. Ainda estou em intercessão e em oração diante do Pai. Espírito Santo, inclina-me a uma direção. De olhos fechados, igreja. Eu também estou de olhos fechados. Traga na tua mente aí agora. Quem está ouvindo a minha voz, diga amém. Traga na tua mente agora o nome da pessoa que você considera mais difícil de se converter. Traga na mente. Eu vou mais além. A difícil você ainda imagina. Traga na mente aquela que você diz: essa daqui é impossível. Aquela que você não consegue imaginar vivendo o evangelho. Traga apenas o nome dela na sua mente agora. Você está numa alta atmosfera de fé e de milagre. Você está debaixo da palavra. E eu vou orar agora por essa pessoa. Esse é o terceiro nível desta petição. Traga ela na mente agora. Aquela que você diz: essa aqui é o coração. Não, essa aqui eu não consigo nem imaginar, Camila. Pois então, eu quero essa. Traga ela. Pai, em nome de Jesus, ainda na tua presença, esses nomes parecem impossíveis, e são para nós como seres humanos. Mas como disse Gabriel a Maria, coisa nenhuma, porque para Deus nada é impossível. Eu quero te pedir, nos dá um testemunho aqui em Recife, para a glória do teu nome, Senhor. Não precisam se lembrar que fui eu que preguei nesta tarde. Eu não quero. Pode apagar o meu nome da memória deles nesta tarde, de modo que quando eles contarem o testemunho, eles digam: eu não lembro nem quem foi que pregou naquele dia, mas desde aquele dia Deus virou uma chave e eu passei a orar com compaixão pelo meu perseguidor. E assim, Senhor, faça de tal forma que aqueles que eram considerados teus inimigos se convertam e possamos chamar de nossos irmãos. Que aconteça conosco o que aconteceu com Ananias. Que olhemos para aqueles que um dia nos amaldiçoaram e que por causa da intercessão e do teu poder possamos ver sair da boca deles a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor. Tira a cegueira e usa as nossas mãos para curar, para orientar, não para apontar quem eles são hoje ou quem eles foram ontem, mas para apontar o caminho que eles vão trilhar no futuro. Levante as suas mãos em sinal de súplica, assim. Assim. Nós te pedimos isso com mãos estendidas. Nós te suplicamos, incline a cabeça e levante as mãos. Nos concede essa dádiva, Senhor. Não a nós, mas para que ao teu nome seja toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga.